bênção de Deus, iniciemos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se tomassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 9 de 11 de 2009. Indicações números 493 e 494/09 de autoria do vereador Ísio Inácio. Indicações números 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 e 505/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Indicações números 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 e 515/09 de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 131/09 de autoria do vereador Ísio Inácio. Requerimento número 132/09 de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Requerimento número 133/09 de autoria do vereador Salésio Lima. Moção número 028/09 de autoria do vereador Jeves Manuel e outros. Projeto de lei número PL/130/09 de autoria do vereador Jeves Manuel. Projeto de lei número PL/131/09 de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei número PL/132/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Projeto de decreto legislativo número PDL/099/09 de autoria da mesa diretora. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, vereador Lauro Pirola, dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora. A minha vinda à tribuna essa noite é curta e rápida, mas pela indignação que a gente fica às vezes nessa casa, quando surgem projetos polêmicos que nem surgiram nessa casa, e que se discute bastante, e a gente às vezes é obrigado a confiar no poder jurídico que a casa tem. E também nos companheiros vereadores que também são jurídicos profissionais. São pessoas que estudaram bastante, formadas em direitos. E, por último, o que tem acontecido aqui, tem deixado a gente um pouco constrangido. Todos estão lembrados que no início do ano, nós tivemos um projeto que veio do Poder Executivo para que fosse fazer venda daquelas áreas de terras. E foi dito que era inconstitucional, foi dito umas quantas coisas. Eu, que fui um que votei a favor, fiquei meio assustado e constrangido porque o poder jurídico da prefeitura me garantiu que era inconstitucional sim, e que ia ser liberado. Felizmente foi liberado. Só que ultimamente passou projeto por aqui, que foi lido e foi dado como experiência à cidade do Rio de Janeiro. O vereador Giovanni Zappellini foi bem claro quando leu, que ele pediu para ler aquele documento aqui na Câmara, naquela noite, explicou bastante o que dizia aquele documento. Mas por força de pressão e por força de, sei lá, não tem outra palavra, é só pressão. A maioria achou que o projeto devia ser votado. Eu fui um vereador que votei contra na primeira vez e na segunda vez não ia votar contrário novamente, porque seria o único voto que teria nessa casa. Então, a gente não adianta, um voto só não vai levar nada. Mas eu quero dizer o seguinte, que é muito bom que seja bastante analisado os projetos nessa casa, que o poder jurídico dessa casa realmente analise direito os projetos que passam por aqui, e também os vereadores formados em direito têm a obrigação de analisar bastante o projeto. E teve vereadores que são dessa forma que também influenciaram bastante para que a gente aprovasse esse tipo de projeto. Isso me deixou um pouco constrangido e me deixa constrangido hoje de saber
que a gente assinou um projeto e que, na verdade, é inconstitucional. Isso deixa a gente muito triste, deixa a Câmara abalada, deixa nós todos numa situação difícil. Eu não gostaria de falar isso de público, mas eu não posso deixar de falar isso. Eu tenho que falar, porque isso é a verdade, isso é a lei que está falando, não sou eu. Estou falando no projeto da transparência. Porque, segundo o Poder Executivo, o IBAN mandou dizendo que o projeto é inconstitucional. E se é inconstitucional, o próprio vereador Giovanni Zappellini já tinha lido aqui, já tinha explicado para nós que no Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa. E lá também não foi diferente. Criciúma também é uma cidade do Brasil, não é fora do Brasil. Então acho que nós temos que analisar bastante, sim, e não se deixar empolgar, às vezes, pelo público que aparece, pela força da emoção, e está votando o projeto dessa forma. Esse era um desabafo que eu gostaria de fazer, que me perdoe, mas eu sou uma pessoa que trabalha com a verdade e com a razão. Sem a razão nós não somos ninguém. E um projeto que não teria razão de ser votado, infelizmente, nós aprovamos. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Tati Teixeira dispõe de 5 minutos, declina. Vereador Jeves Manuel ausente. Vereador Ivan Roberto Festival dispõe de 5 minutos. Cedeu ao vereador Douglas Matos 5 minutos. Salésio Lima dispõe de 5 minutos. Passou para o Douglas também. Giovanni Zappellini dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente, essa questão do portal da transparência, vereador Lauro Pirola, é que os nossos tribunais têm decisões diferentes. Como eu falei aqui na sessão passada, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou a lei do município do Rio de Janeiro, que foi apresentada por um vereador daquela cidade. O prefeito vetou a matéria, o veto foi derrubado na Câmara de Vereadores daquele município. Ele ingressou com pedido de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou inconstitucional. Esta é uma decisão daquela casa, daquela corte. E também, quando foi mantido o veto do prefeito nesta casa ao projeto da vereadora Romana Remor, eu, na qualidade de vereador, solicitei ao nosso assessor jurídico, Leonardo de Favre, que encaminhasse um pedido de parecer ao IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que muito esta casa já fez uso dos pareceres daquela instituição. Pois bem, o parecer do IBAN chegou na sexta-feira próxima passada, considerando também inconstitucional, mesmo de iniciativa popular. Veja bem, nós temos o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós temos o IBAN, uma entidade respeitada também no Rio de Janeiro. E agora, chegou em nossas mãos, o vereador Douglas me passou cópia, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Maior, que suspendeu os efeitos de uma liminar concedida no município de São Paulo, onde 7 vereadores foram autores de projetos na mesma linha, com relação à transparência. Então, veja bem, ele suspendeu os efeitos da liminar concedida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não está julgado o mérito ainda. Então a coisa está muito ainda, não está decidida, está indecisa. Mas eu vejo que vai ser uma tendência nesse Brasil afora, e o nosso prefeito, com relação à transparência pública, ele já está, como já estavam no portal, ou na página da internet da nossa Prefeitura Municipal de Criciúma, os contratos e as licitações. Claro que não é só isso que a vereadora Romana se reportou no seu projeto, e nem nesse projeto de iniciativa popular. Tem mais alguma coisa que está sendo elaborado, está sendo implementado, e eu quero crer que nós vamos ter, sim,
implantado a transparência no município de Criciúma. Mas não é de uma hora para outra, vereadora, que nos honra com a sua presença nas galerias desta casa. Pegou licença para o vereador Salésio Lima assumir, mas tem acompanhado diariamente os trabalhos nesta casa. Então, senhor presidente, e dizer que estarei conversando amanhã com o senhor prefeito municipal e sugerindo, e aí sim, através de indicação, posso fazer uma sugestão aqui, se os demais vereadores assim entenderem, sugerir ao prefeito municipal que encaminhe, de sua autoria, projetos fazendo menção à transparência pública e a questão do controle interno da prefeitura, e também queremos crer que nós vamos implantar aqui, senhor presidente, o controle interno que está sendo acompanhado, inclusive, pelo IBAN. O presidente desta casa, muito sabiamente, já está implantando nesta casa o controle interno, o que é uma situação que está sendo implantada também no país inteiro. Até porque os legisladores, os próprios representantes do Poder Executivo, o presidente de câmaras e o prefeito municipais, eles têm que também ter uma retaguarda com relação ao Tribunal de Contas, porque a gente tem visto aí muitos casos em que os presidentes de câmaras, após terminar o mandato, ficam respondendo junto ao Tribunal de Contas dos Estados, o que é uma preocupação de cada presidente com relação a isso. Então, senhor presidente, vamos sugerir ao senhor prefeito municipal que encaminhe a esta casa o mais breve possível projetos de sua autoria com relação à transparência pública. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Luiz Inácio. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, o público, boa noite à nossa vereadora romana, licenciada, nosso companheiro Salésio Lima, que faz parte e vai desempenhar também o seu bom papel. Bom, na verdade hoje, senhor presidente, eu vim para falar de tudo o que passou na imprensa em poucos minutos. Sobre o portal da transparência, eu garanti o voto e vou dizer que está garantido. O que, vereador Romano, eu apenas questiono é que os nossos partidos políticos não têm mais ideologias. Porque se perguntar para o seu prefeito João Paulo Carnubim em Blumenau, ele votou e pediu para a Câmara votar contra o projeto de transparência. E lá não foi aprovado. Pena que o seu partido não tem uma linha dessa a nível estadual. Então lá no PFL, lá votou contra o DEM, o projeto de transparência, vereador Camisa. Em Blumenau, pelo prefeito atual, João Paulo Carnubim. Não quer dizer que aqui nós vamos votar contra. Pelo contrário, vamos votar a favor. Eu só faço esse questionamento porque a novembrada, quando o então presidente Figueiredo, vereador Douglas, o senhor sabe do que eu estou falando, esteve em Florianópolis, ele foi apedrejado e ele reagiu e foi para o palco dos manifestantes. Aí o nosso governador Luiz Henrique também, daquela época que estava a manifestação, seu partido, também enfrentou os manifestantes a pau. E foi aqui no Camacho. A gente não está entendendo quase mais nada. Porque uma época, a novembrada vem e o pau pega. Aí nós estamos tudo batendo. Aí passa a novembrada, democratizou o país, a democracia veio, o nosso governador vai para cima do pau, dizer que se precisar ele não precisa de segurança, que ele vai para o pau com a comunidade. Então, nós já não estamos entendendo quase mais nada. Estou fazendo apenas para a gente fazer algum questionamento. O projeto dos aposentados, vai vir o nome dos deputados daqui do Sul, que articularam contra os aposentados. E eu também vou esperar que aqui possa ter um painel com o nome deles, daqueles principais que articularam contra os aposentados, porque a questão da vinculação do salário mínimo, das perdas, da lei da Previdência, é um debate para ser feito no seu lugar. Porque
Em 89, o vereador Edinho se lembrou bem disso, nosso presidente, quando fizeram a discussão se vincular os aposentados ao salário mínimo ou não. Isso, é claro, não é uma lei, não é o presidente Lula que teria que agora vincular. Porque se em 89 não quiseram, como é que é agora? E se ele foi o presidente que teve a responsabilidade de aumentar o salário mínimo do jeito que está, parabéns para eles e bem para o trabalhador. Esse é o debate que tem que ser feito. Agora, o que precisa ser feito também é aquele depoimento do senador Paulo Paim, quando diz que a Previdência não vai quebrar nem daqui nem na China. Ela suporta pagar o reajuste dos aposentados, ela suporta, ela tem dinheiro para isso, certo? E tem que ser bem claro também, que a Previdência tem que separar a Previdência do salário dos aposentados e a Previdência do segurado por acidente de trabalho, por licença de maternidade. A Previdência tem que ser separada para isso. Se eu contribuo agora, como nós todos contribuímos, para que a gente possa se aposentar, é o dinheiro da aposentadoria, não é o dinheiro da licença maternidade. Isso tem que ser bem separado, porque eu acho que cada caminho, cada dinheiro tem o seu rumo. Então, só quero fazer um questionamento, é que nós que somos de partido de esquerda, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o companheiro Ciro Gomes vai ser o nosso candidato a presidente da República, com certeza, vai ser aprovado pelo país inteiro, certo? O que nós não podemos é voltar à era Serra. Esse nós não podemos voltar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, Antônio Manuel, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa e demais pessoas que nos acompanham nessa noite, subi aqui nessa tribuna também para falar, vereadores, sobre os aposentados. Coincidentemente, eu estava em Brasília acompanhando lá os trabalhos do nosso executivo e acompanhei essa sessão que para mim foi a maior vergonha que eu presenciei na minha vida. E dizer para você que nós temos deputado que defende os interesses do nosso aposentado no Sul. O Acélio Casagrande foi uma das pessoas que tomou a palavra lá, falou, defendeu com bastante ênfase os aposentados. Inclusive o Verinho estava lá, pode testemunhar isso. E dizer assim que o nosso PMDB do lado de lá, infelizmente ele está envolvido com Lula, o PT, e na hora que é para defender os interesses dos aposentados, que era uma bandeira do PMDB, uma bandeira do Partido dos Trabalhadores, PT, hoje a gente vê que quando se está no poder as coisas mudam totalmente. Eles mudam do dia para a noite. Então hoje, quem está massacrando, já vem sendo massacrado, como já falou aqui o vereador Ivan Roberto Westphal, há muito tempo. Mas eu acho que o Lula, como bandeira que ele tinha, como sindicalista e trabalhador, como ele se diz ser, que eu acho que ele nunca foi, e o nosso PMDB, que está envolvido, deveria já ter tomado uma medida e olhado para os aposentados, que é uma classe mais massacrada no nosso país. Quando o projeto foi colocado, eu fui ao gabinete do Boeira, que nos recebeu muito bem, e ele me colocou, Toninho, se tu quiseres ficar para acompanhar, tu pode ficar, mas não vai passar. Mas a gente fica na expectativa, a gente quer ver. E eu fiquei lá para ver, e realmente a pessoa que relatou o projeto, que estava fazendo o relato, ele pediu prazo. Quando ele pede prazo, é porque ele não quer passar. E já estava tudo armado. Não me lembro o nome, me desculpa, mas eu... E ele não relatou o projeto, ele pediu prazo, e quando pediu prazo, acabou-se, vereador Lauro.
Para mim, este ano morreu, e o ano que vem é ano político, só se no ano que vem, que é o ano político, eles realmente aprovar isso para fazer voto nas urnas para eles. Isso é que eu senti lá. E dizer assim, né, quando a gente lê uma revista da Veja, da Exame, quando a gente vê que o Lula está investindo milhões para decorar de imóveis o Congresso, e aí a gente vê o trabalhador, o aposentado, não recebendo aumento, é vergonhoso isso para nós. Isso é vergonhoso. Mas, tirando isso, a gente viu o manifesto dos aposentados, que é a manifestação deles de protesto a Michel Temer, que eu também tinha uma visão muito bonita dele, mas passou para mim a ser um Zé da esquerda, Michel Temer. Está envolvido, porque quer ser, acho, talvez, vice-presidente da Dilma Rousseff, e concorda com tudo o que está acontecendo. A manifestação dos aposentados foi uma manifestação que eu aplaudi. A partir do momento que foi determinado que eles não podiam se manifestar, eles viraram as costas pro líder do governo do PT, que estava falando, e fecharam os ouvidos lá para não escutar o que ele estava falando. Porque ele falou do governador, da presidência do Luiz Henrique da Silveira, do Fernando Henrique, mas só que já está no segundo mandato, Lula. Já deu tempo de ver o que realmente os aposentados precisam. E falar agora sobre a nossa ida a Brasília. Falando sobre a nossa ida a Brasília. Mais 5 minutos da presidência. Obrigado, Fernando. O Ministério nós estivemos visitando todos os gabinetes. Eu, juntamente com a pessoa que vai fazer o trabalho em Brasília, que vai intermediar entre o município de Criciúma e lá no Congresso, que vai buscar os dinheiros que estão lá, mas que nós temos o quê? Que botar alguém para fazer um acompanhamento, para ver onde está o dinheiro, porque dinheiro tem bastante, vereador Huck. Só que tem que saber trabalhar, desenvolver projetos. Esses projetos, as pessoas que estão lá têm que saber como executá-los e levar lá e buscar esse dinheiro através de emendas. Foi o que foi feito. Inclusive, nós tivemos no Ministério da Cidadania, juntamente com Pisolati, e ele chamou lá na presença dele e de todo o pessoal, uma pessoa de nome Deusdite de Souza Júnior, aqui de Blumenau, ele, a pessoa responsável pela liberação de dinheiro para desassoreamento dos rios, investimentos em ciclovias, no caso calçadas, enfim. E a gente buscou lá uma alternativa para se renovar ou fazer revitalizar toda a nossa Avenida Centenário, que desde 1982 que ela foi construída, hoje tem um projeto para se fazer uma coisa diferente do que nós temos aí, de concreto. E fomos muito bem recebidos lá, e essa pessoa está vindo aqui em Criciúma dia 20 de novembro, para ver os projetos que já estão executados, para levar para Brasília já para botar nas emendas. O deputado Boeira, todos os deputados lá, a Ideli Salvati, todo o pessoal sentaram e realmente vão dar uma sustentação para que venha esse dinheiro. E no gabinete da Ideli Salvati, como ela faz parte da educação, a gente buscou a liberação de R$800 mil para investimento de 2 bibliotecas aqui em Criciúma. E da parte dela, como diz ela, é só mandar um projeto bem elaborado. E certamente ela vai liberar, porque isso é cultura e educação. Então, foi muito importante a ida lá. E a pessoa que nos vai representar em Brasília é o José Sérgio Búrigo. José Sérgio Búrigo é a pessoa que vai pegar e vai ser o responsável de lá, realmente ficar 20 dias lá, vendo onde tem os dinheiros e buscando para o investimento na nossa cidade, em todos os segmentos. Então seria isso aí, senhor presidente. Só a minha indignação, como eu falei, foi com referência aos aposentados, porque realmente é uma classe sofrida, é uma classe que já contribuiu para o crescimento, não só dos estados onde trabalha e cidade, mas também de todo o país, e que merece um atendimento melhor do que está sendo dado até hoje por todos os governos que lá hoje que já passaram.
Pela ordem, João Fábio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, mais vereadores, vereadora, vamos falar de Criciúma, né? Vamos falar de Criciúma, que eu acho que eu fiquei preocupado com as palavras do novo vereador lá, o Pirola, no qual praticamente acusa a nossa assessoria jurídica, né, de incompetente. Eu acho que não, eu acho que cada advogado interpreta as leis, o Douglas está aí, né, às vezes de uma maneira diferente do que o Paço Municipal quer que seja. Eu acho que a nossa assessoria é muito, muito competente. Eu acho que eles têm o direito de, às vezes, de errar ou de acertar, mas eu acho que os pareceres deles até hoje, ninguém, quanto aos terrenos lá, muito pelo contrário, foi um parecer do Paço lá do municipal dando favorável. Não deu para ilegalidade de venda de terreno nem. Né? E eu acho que também agora esse parecer do portal, eu acho que eles foram buscar algumas leis que determinam isso. E quanto ao portal, o Giovanni não está aí, eu acho que não precisa vir lá do prefeito agora dizendo que vai instalar. Não, já está, a opinião pública já manifestou, já aprovou e pronto. Eu acho que o portal tem que ser instalado, independente se o IBAN, porque o IBAN, quando estava na Secretaria da Fazenda, dava parecer lá que muitas vezes não era cumprido e muitas vezes o parecer dele era derrubado. O IBAN são simples formadores como advogado, que tem a mesma opinião que depende dos nossos advogados aqui, o IBAN também dá lá. Então, eu acho que o portal da transparência já é um assunto encerrado. Vamos falar da rodovia Luiz Rosso. Que eu passei hoje pela rodovia Luiz Rosso, não vi uma máquina trabalhando, não vi uma pessoa trabalhando. Não vi uma, o vereador Huck. Uma. Fui e daí eu ia lá pela Jorge Lacerda, não, voltei novamente para me certificar se realmente era verdade mesmo que eu tinha visto. Porque você vai ver que a hora era cedinho, 8 e pouco da manhã, passei, você vai ver que estão. Voltei mais 10 horas, não vi um vereador. Uma máquina trabalhando. Tinha uma S40 que chamam, que até a pá estava enferrujada, estava no posto do Círio. Acho que o Círio alugou ali o posto para eles. Só. Então a nossa preocupação, que é a nossa entrada principal de Criciúma. E eles arrancaram o asfalto ali na quarta linha e deixaram como estavam uns cones. E é preocupante, porque eu não vi uma pessoa. Vi lá, tinha 2 fazendo calçada ali na quarta linha, no Morro Estevo, e só, não tinha nenhuma máquina, nenhuma, presidente. E agora, como é que nós ficamos? Porque veio aqui, tivemos aqui a prefeitura e o Estado, dizendo que tinha 2 frentes. Eu acho que essas 2 frentes se encontraram e explodiram, porque não sobrou ninguém. Eu acho que, o presidente, que a nossa entrada principal, o pessoal que vem de Criciúma, já pela Içara tem o famoso S e o cotovelo. Agora nós estamos aqui, nós estamos fazendo o viaduto ali na 101, que, para tu saber onde é que entra Criciúma, é um trabalho. Mas quando entra, eu acho que era melhor eles nem entrar por aí, porque tá feio. Vamos pedir eu pedi informação, gostaria que a casa pedisse, não um vereador. Como vai ficar essa rodovia Luiz Rosso? Se a Mendes tem ou não condições de terminar essa rodovia Luiz Rosso com 400 mil reais. Porque eu duvido. Eles não têm capacidade financeira para fazer isso. Se fosse uma CETEP, até eu acreditaria, porque a CETEP é nossa aqui, hein? E eles acham que ele botaria o dinheiro para terminar, porque eles sabiam que era problema de Criciúma. Porque agora, olha, eu me espantei. Sinceramente, é preocupante. Obrigado, senhor presidente. O vereador Vanderlei, ele dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente,
cumprimentar a vereadora licenciada Romana, vereador Romana. Nós tivemos avanços aqui na Câmara de Vereadores quando nós alteramos o regimento interno do vereador Douglas. Até um pedido do vereador Bona na época, quando o projeto era dado pela ilegalidade, inconstitucionalidade, pela assessoria jurídica, já arquivava. Não dava nem para nós, vereadores, discutir a legalidade, a inconstitucionalidade, o mérito, enfim, o projeto ia morrer e voltava. E com alteração, mesmo tendo um parecer de ilegalidade da assessoria jurídica, o projeto ele era analisado pela Comissão de Justiça da Ação. Poderia manter pela ilegalidade ou ser contrário ao parecer de ilegalidade e vir para o plenário. E, se for pela legalidade, o tempo normal nas outras comissões. Se fosse pela legalidade, voltava para o plenário e discutia o parecer de legalidade. Então foi um avanço para que nós pudéssemos discutir, que nem todos têm a verdade tem o direito de discordar. Na advocacia o vereador Douglas sabe. E o portal, eu não estou mais pensando no parecer de legalidade, constitucionalidade. Já passou o prazo, já foi queimada essa etapa. O que nós vamos discutir agora é uma vontade popular. A vontade que nós queremos de que as coisas sejam transparentes, não só no Poder Executivo. Eu digo aqui, nos 3 poderes. No Executivo, no Legislativo, né? No Judiciário, enfim, onde tiver contas, recursos públicos, os órgãos da entidade têm que ter transparência. Em todos os órgãos. Então não é só do Executivo. Então eu acho que esse portal de transparência já é uma vontade popular. Eu acho que já deve ter passado pela Comissão de Justiça e Redação, deve estar tramitando nas demais comissões. E cada nós aqui, já fugiu até do nosso meio, já extrapolou, é uma vontade popular, e nós representamos aqui o povo. Nós temos que, como disse, a vontade popular que realmente seja encaminhado, se existe origem, vício de origem, como o vereador Giovanni falou. Eu vi ali também um parecer do Supremo, suspendendo liminar, mas tudo bem, tudo é questionável, então acho que esperamos que realmente passe, né, e que possa manter, né, as contas públicas, até porque outro dia, afinal de contas, esteve aqui em Criciúma fazendo uma explanação, né, do que seria a transparência, né, no poder público em todos os sentidos. Então acho que é uma coisa passada já, e que nós temos que discutir exatamente as coisas boas, né. Outro dia nós tivemos aqui o vice-prefeito Márcio Buri fazendo a explanação do Rio Criciúma, de como deve ser feito, como vai ser feito. É isso que nós temos que discutir as zonas industriais, criar zonas industriais, e que o plano diretor venha para essa casa, que possamos discutir amplamente, e não podemos engessar Criciúma. Criciúma está se estabelecendo, está vindo empresário, a gente vê a manifestação de empresário querendo saber como é que está o plano diretor, como é que está as zonas industriais, onde é que existe. Quer dizer, isso nós temos que criar fato positivo, que realmente venha trazer desenvolvimento para a nossa cidade. A Luz Roça, vereador, eu desde o início já venho dito que já foi feito um remendo próximo ao trevo do bairro de São Luís. É o que eu sempre disse, ou eles fazem um paliativo para chegar até a BR-101, ou faz a coisa bem feita e para no Morro Estevo. Até porque o valor estimado que tem, já existia já um recurso já amplamente empenhados, certo? Faltavam 400 mil, 500 mil reais para completar todo o projeto, e a rodovia estava no Morro Estevo, já tinham feito medição. Quer dizer, ou vem um aditivo para chegar até a BR-101, ou vai parar por ali mesmo. Aí ano que vem, é ano eleitoral, a gente não sabe até o que vai acontecer. Então acho que já discutimos nessa casa, e não foi uma vez só, várias vezes, e a gente viu que as coisas estão paradas. Como tantas outras coisas, como a BR-101 também deu uma parada. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Douglas Matos. Dispõe de 15 minutos. 5 minutos do vereador Ivan, o camisa. 5, vereador do Salésio Lima. 5 minutos do Salésio Lima.
Senhor presidente, senhora vereadora Tati Teixeira, colegas vereadores, os cumprimentos à vereadora Romana, cumprimentar aqui o Sapinho, diretor do Sindicato dos Servidores de Estado, a todos os presentes, aos funcionários da casa, nossos servidores, enfim, jornalistas, todos os presentes. Senhor presidente, o meu assunto é o portal da transparência. Eu vou exatamente na mesma linha do vereador Vanderlei Zilli. Aliás, eu tinha até anotado aqui. Eu quero dizer, senhor Lauro, antes, só como preliminar, um contraponto, não necessariamente discordando do que o senhor disse, e acho que nem discordando. Na verdade, na questão das praças, na venda das praças, tem que ser registrado novamente, que nós votamos contra a venda da praça, não por ela em si. E foi várias vezes falado aqui na tribuna. Eu quero deixar claro que eu não era contra vender a Praça Cincinato Naspolini para construir o Parque das Nações. Porque eu concordo com o argumento de que a Praça Cincinato Naspolini está mal localizada para fazer uma praça entre duas avenidas. É perigoso, eu não levaria meu filho para brincar lá. É perigoso, desnecessário, porque ali do lado vai ter um parque com 10 hectares. Projeto do Décio Góes, que não executou em função dos problemas que a cidade toda sabe. Que o prefeito está tendo o mérito de tocar. E eu já quero repetir aqui o mérito, para ficar bem claro. A nossa dificuldade foi em relação ao fato de o prefeito não concordar que as lideranças da Próspera que nos pediram, a todos nós, que acompanhassem a venda da Praça Assassinato Naspolini, a arrecadação dos recursos e a efetiva aplicação no Parque das Nações. E o prefeito orientou que fosse votado contra, que se derrubasse essas duas emendas da vereadora Romana. Foi por isso que nós votamos contra. E nós pedimos, muitas vezes, que não derrubasse as emendas, que nos permitisse votar favorável ao projeto com as emendas. E não foi permitido. E aí nós discordamos. Estou dizendo isso, Laura, para dizer que eu não via ilegalidade naquilo. Não acho que ninguém falou em ilegalidade, aqui só para ressaltar, na venda da praça. O Ministério Público viu ilegalidade, eu tinha dúvidas, até conseguiu eliminar, mas como direito é isso mesmo, então também aqui não vamos transformar isso em grandes cavalos de batalha, porque essas coisas funcionam dessa forma. Infelizmente no direito não é uma ciência tão exata assim, né? Eu acho que essa questão do portal da transparência, com todo respeito aos colegas, sem querer constranger ninguém, não é do meu feitio, o problema do portal da transparência é que ele vai na mesma linha, não só lá dos terrenos, da venda das praças e a construção do Parque das Nações. Estou falando do ponto de vista político e democrático. O prefeito repete no portal da transparência a mesma prática, não só do prefeito. Vamos falar a verdade. Essa questão da transparência no Brasil não é um problema do Clécio Salvaro. É um problema da cultura política brasileira. Das velhas práticas da cultura política brasileira. E no Brasil, infelizmente, as coisas têm sido assim mesmo. Para dar cada passo tem que levantar uma verdadeira montanha de força. A resistência à transparência, a resistência à permissão da participação popular, a resistência à transformação do poder em algo aberto, que permita a transparência, que permita a participação, que permita a população acompanhar. A resistência é muito grande, é histórica. Não é coisa nova. O golpe de 64 que foi para barrar os avanços democráticos e populares do Jango, que não eram lá tão grandes. Que foi aquela força monumental que as classes dominantes fizeram para levar Getúlio ao suicídio. Tudo dentro da mesma linha. Olha a resistência contra a escravidão, contra a abolição da escravatura. O último país do mundo que aboliu a escravatura e o único que não indenizou os escravos. Aliás, o único que indenizou os proprietários. A resistência contra a República. Quanto tempo depois de instalada no mundo inteiro, a República chegou no Brasil? O Brasil é um país que avança dessa forma, Goulart. Pela pressão, pela organização popular, pelo avanço das ideias democráticas, pelo surgimento de lideranças, como a vereadora Romana e como tantos outros colegas, que apresentam ideias oportunas, mas que tem que passar por uma resistência das classes dominantes, uma resistência
que pode ter contradição partidária, mas não importa, o projeto está aqui. E aí em Criciúma, na Câmara de Vereadores, nós estamos votando. O Brasil tem mudado muito nesses últimos 20 anos. Mas poderia ter mudado mais. Poderia ter avançado mais. Não é? A gente não entende, eu não consigo entender qual é a justificativa para nós não apoiarmos de forma empolgada o portal da transparência. A Câmara toda. E se o prefeito visse um detalhe jurídico de vício formal, que é meramente formal, ele que já devia ter mandado um projeto para cá, em substituição, até mais avançado então. Mas é uma resistência que eu não imaginava que houvesse. Depois da inequívoca, clara, brilhante manifestação da democracia direta, da democracia participativa, com 8 mil assinaturas recolhidas em tão poucos dias. Em tão poucos dias. Precisa mais demonstração de vontade popular do que isso? Só se nós tivermos que reunir 170 mil criciumenses, 186 mil criciumenses na praça. Mas aí existem organizações democráticas para isso. A democracia participativa, com as formas de democracia participativa, entre os quais o recolhimento de assinaturas em projeto popular, e a democracia representativa com a Câmara de Vereadores aqui reunida. Nós não temos o direito de não permitir a transparência de todos os contratos, de todos os convênios, de todos os gastos, de todos os números da administração pública. O vereador Zilli implantou aqui na Câmara de Vereadores, está aí a resposta da população. Quantos mandatos, vereador Zilli? Porque ela reconhece essas atitudes democráticas. É desgastante ficar do outro lado. É errado ficar do outro lado. Eu quero ver um vereador defendendo na frente da população que não permite a publicidade dos atos de qualquer governo. Eu duvido que tenha coragem de defender dessa forma. Porque sabe lá no fundo da consciência que essas marolas internas de articulação passam por cima da vontade popular. E eu vou falar assim, vou ler, aliás, parte, infelizmente só parte, mas foi distribuído do acórdão do ministro Gilmar Mendes. Presidente, simplesmente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já não se trata de um parecer do advogado A, do advogado B, de um órgão X, de um órgão Y, porque isso a gente encomenda toda hora. Não é mesmo? Aliás, vamos fazer uma lei aqui na Câmara. Todos os requerimentos de parecer para órgãos externos, a cópia do requerimento, do pedido, tem que vir para a Câmara para os vereadores conhecerem. Para a gente saber quais as informações foram passadas pelo IBAN. Não estou questionando nada, mas é justo que a gente saiba de que forma foi feito o pedido, como foi encaminhado. Para saber por que o IBAN se manifestou de forma A, B ou C. Porque por desinformação, certamente não é. Pode até ser também, né? O ministro Gilmar Mendes, vamos começar. Lá em São Paulo, 7 vereadores, 7, criaram um portal, de autoria deles, da Câmara, se transformou na Lei 4.720, de 25 de abril de 2008, agora, do ano passado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só dizendo o seguinte, que eles obrigavam o prefeito Kassab, Gilberto Kassab, a transformar em pública certas informações sobre servidores públicos. Houve toda uma correria contra de sindicatos lá do Sinesp, de associações, etc., contra os servidores, contra a publicidade desses atos. Levantavam várias questões, mas aqui nos interessa, obviamente, de forma mais objetiva. Eles levantavam que o portal lá não poderia ser publicado como foi, entre outras coisas, vou ler, por vício de iniciativa legislativa, pois a referida lei decorreu de projeto de iniciativa parlamentar
embora devesse ter sido originário do Poder Executivo Municipal. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu liminar, vereador Toninho, contra o portal e mandou suspender a aplicação do portal, tirar do ar. Houve um recurso para o Supremo Tribunal Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta autoridade do Poder Judiciário do país, a mais alta autoridade do Poder Judiciário do país, sobre as liminares que mandavam suspender a publicidade do portal, contra a decisão do Tribunal de São Paulo que não deixava tornar pública o portal, ele disse o seguinte, entre aspas dele, está devidamente demonstrada a ocorrência de grave lesão à ordem pública. Grave lesão da ordem pública. Ele diz mais aqui num trecho. No presente momento, diante das considerações expostas, entendo que as decisões impugnadas, olha só, geram grave lesão à ordem pública, por impedir a publicidade dos gastos estatais relacionados à remuneração, com violação da regular ordem administrativa e com efeitos negativos para o exercício consistente do controle oficial e social da sociedade dos gastos públicos. É tão interessante a liminar que no final ele conclui assim. Ademais, está presente, estou lendo o acórdão, está presente a probabilidade de concretização do denominado efeito multiplicador, ante a possibilidade de multiplicação de medidas liminares e demandas que contêm o mesmo objeto, ajuizadas individual ou coletivamente. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender a execução das decisões liminares proferidas nos autos de mandado de segurança e comunique-se com urgência. Com urgência. Precisa fazer mais alguma coisa? Diante de eventual dúvida jurídica, que ainda possa surgir aí, eventualmente, com outro parecer sabe lá de onde, o que é que se deve fazer? Diante da transparência, da necessidade de tornar público todas as despesas, de deixar o cidadão saber, de permitir o controle, vou repetir as palavras do ministro Gilmar Mendes, de repetir o controle social sobre os gastos. Quem nos colocou aqui foi a sociedade, para representá-la. E nada mais ela quer nesse assunto do que saber das contas, manifestado em 8.000 assinaturas, recolhidas de forma tão rápida que perdemos até o controle. Que a sociedade se manifestou de forma voluntária, inclusive, nesse assunto. Portanto, gente, eu ainda, com todo carinho, com todo respeito aos colegas, aos pares, claro que temos todo o direito a ter as nossas divergências, nossas dúvidas, mas eu tenho certeza que todos aqui no plenário, os 12, sabem, no íntimo sabem, que nós temos que votar favorável a esse portal. O nosso dever é votar favorável ao portal. O nosso dever, ninguém vai dizer nunca que não seja esse. Temos que transformar em públicas as contas dessa cidade, como já são públicas as contas da prefeitura, como tem que ser públicas todas as contas e despesas onde tenha 1 centavo do dinheiro da população. Porque ela tem esse direito de saber. Tem o direito. Aliás, eu já tinha dito aqui, o que o ministro Gilmar Mendes foi o seguinte, foi colocar o princípio da publicidade, que é constitucional, muito acima de qualquer picuinha jurídica, que não vale nada diante da nossa obrigação. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça leitura das matérias. Questão de ordem, seguida, vereador Ivan. Senhor presidente, na reunião passada, e a líder do governo não se encontrava no plenário, eu solicitei, através do vice-líder, uma resposta a respeito daquela reunião que nós discutimos aqui com o secretário Luiz Fernando e com
o secretário municipal Abraão, a respeito da camada asfáltica no São Domingos, Vila Maria. Já se passou aí um bom tempo que o prefeito voltou com as suas sapatilhas e tudo, e nós não tivemos a marcação dessa reunião. Então eu gostaria de saber da líder se até o final dessa sessão de hoje nós poderíamos aqui ter uma resposta quanto a esta reunião entre a Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal na pessoa do prefeito, o secretário Luiz Fernando, o secretário Abraão e a comunidade de São Domingos e Vila Maria. Então eu gostaria que a senhora providenciasse, né, essa informação até o final dessa reunião. Obrigado, senhor presidente. Secretário, prossiga os trabalhos. Questão de ordem, do vereadora Tati Teixeira. Vereador, eu não estava na sessão, mas eu tenho uma boa assessoria, já haviam me repassado o informe da cobrança do vereador. Entramos em contato com o secretário Abraão, mas ele está em viagem, né? Mas independente da viagem dele, nós durante essa semana tentaremos providenciar a reunião com o prefeito. Vamos ao nosso trabalho, secretário. Sessão do dia 9 de 11 de 2009. Indicação 493/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto. Vamos segurar a palavra aí do orador aí, secretário, para ler as matérias. Indicação 493/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto. Recuperação da rua Antônio Rosa, bairro Vila Zulema. Indicação 494/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente da rua Pascoal Gione, bairro Liberdade. Requerimento 131/09, de autoria do vereador Iso Inácio. Assunto: o envio do expediente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ministro da Indústria e Comércio, aos senadores e deputados federais, solicitando medidas para trancar a entrada indiscriminada de produtos vindos da China, competindo de forma desleal com os produtos brasileiros. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade esse requerimento é de um problema que vocês devem ter acompanhado pela imprensa. A entrada do produto chinês. Daquela camisa que a gente bota na bolsa, quando chega em casa ela está rasgada. Porque a baixa do dólar, o crescimento da nossa economia, da nossa moeda forte, faz com que a grande São Paulo, o Rio de Janeiro, vá buscar mercadoria e estão apenas trocando a sua etiqueta, além de falsificar a mercadoria por produtos brasileiros, botando do mercado chinês. Por quê? Porque todos nós sabemos que lá a matéria-prima, a mão de obra da China, é feito de uma forma discriminada, onde os trabalhadores ganham $20 por semana, não tem encargos sociais, o governo não tem uma taxa tributária aplicada a seus empresários chineses, e aí a mercadoria entra quase que clandestina no Brasil. E acaba tomando conta do mercado, vereador Zilli, e desvalorizando o nosso produto do setor do vestuário, que produzem mercadorias assim. Essa aqui, esse terno que eu estou usando é mão de obra daqui. E todos vocês, quase todos, normalmente têm usado roupa do nosso setor. E sabem da qualidade, da responsabilidade que são feitas essas mercadorias. E não dá para imaginar que possa, vereador Zilli, comprar uma camisa por $2. Que enquanto os empresários aqui do Sul, que é o maior polo do setor do vestuário, gastam $17 para fazer a fabricação da camisa, enquanto a camisa chega aqui por $2. Então esse requerimento, senhor presidente, é um pedido para que a gente possa unir forças, pedindo aos nossos senadores aqui do Estado de Santa Catarina,
pedindo para os nossos deputados federais que interceda através do ministro de Indústria e Comércio, pedindo para que o governo Lula faça uma medida e que taxe o imposto para a chegada dessa mercadoria, para não acabar quebrando a nossa indústria daqui. Hoje o setor do vestuário, que acumula as suas vendas de Natal, vai acabar quebrando, porque vai ter mercadorias frajutas de má qualidade. Vai criar com isso, principalmente no setor do vestuário, vereador Edinho, o desemprego. Porque as indústrias do setor do vestuário, a qual eu sou presidente também dos trabalhadores, e a gente ter feito esse debate, vai acontecer uma grande coisa. A partir de janeiro, fevereiro e março, é a entre safra do setor. Se não tiver esse acúmulo de venda no final do ano das mercadorias do setor, vai acabar o desemprego a partir de janeiro. E aí vamos ter um setor desempregado por culpa de uma política brasileira e do refúgio dos empresários brasileiros que vão buscar mercadoria fora, não valorizando o nosso produto, porque na hora em que o dólar estava alto, compravam nossa mercadoria porque o real está desvalorizado. Agora inverteram. Vão buscar mercadorias que não têm, passam nem perto das fabricações das nossas mercadorias e confecções aqui, não passa nem perto da mercadoria deles, da nossa, e aí vão criar o desemprego no Brasil de novo. Eu só coloquei isso, senhor presidente, esse requerimento para fazer esse apelo, pedir o apoio de todos os vereadores, porque isso aqui influencia no Sul, são mais de 10 mil empregos, são 520 empresas do setor do vestuário, certo? Que são pequenas, médias, não chega a ter grandes empresas, 2 ou 3, 10% da categoria, e que geram quase 10 mil empregos. Nós precisamos preservar isso, então esse requerimento é um pedido para que a gente mande aos nossos deputados que pelo menos a nossa parte nós vamos fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 495/19, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: determinar a Secretaria do Sistema Viário para que, em conjunto com a Criciúma Trans, faça a abertura do canteiro central da Avenida Centenário, no bairro Pinheirinho, no final da Avenida Santos Dumont, nos mesmos moldes do que foi feito no final da Rua do Lário dos Santos, nas imediações da Timaco, o que melhorará em muito o trânsito naquele local. Indicação 496/09, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: determinar a Secretaria do Sistema Viário para que, em conjunto com Criciúma Trans, faça a inversão de mão nas ruas de contorno da Praça dos Imigrantes, próximo ao Banco Real. Indicação 497/09, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: determinar a Secretaria do Sistema Viário para que, em conjunto com Criciúma Trans, faça alterações na rótula do bairro São Luís, retornando ao que era antes, ou seja, o acesso de saída da rua do desembargador Pedro da Silva, se utilizando daquela rótula para se dirigir à rodovia Luiz Rosso. Indicação 498/19, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: determinar a construção de 2 túneis sobre a Avenida Centenário, um nas imediações do Banco Real para passagem de veículos e pedestres, e outros nas mediações da estação rodoviária para passagem de pedestres, neste último que seja feito com a implantação do camelódromo, dando mais segurança ao cidadão durante a travessia. Indicação 499/09, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: determinar a retirada do semáforo existente no final da rua João Sequinel, esquina com a rua Santo Antônio, sem utilidade depois das mudanças no trânsito daquele local. No ano de 2005, procedendo à devida sinalização em vertical e horizontal. Indicação 500/09, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: determinar a Secretaria do Sistema Viário para que, em conjunto com Criciúma Trans, faça a mudança de mão nas ruas Melvin Jones e rua José de Pátria, no bairro Comerciário, ou seja, retornando ao que era antes, facilitando o trânsito
naquelas imediações. Indicação 501/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: alteração na placa de trânsito tipo pórtico, instalada na rua Itajaí, esquina com a rua Marcos Novaes, indicando possibilidade de conversão à direita na rua Marcos Novaes, pois não existe e vem confundindo os motoristas que por ali trafegam. Indicação 502/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: colocação de abrigos de passageiros no bairro Ana Maria. Indicação 503/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: construção de quadras de esporte com iluminação para uso da população no bairro Ana Maria. Indicação 504/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: pavimentação ou patrulhamento e revestimento com material consistente das ruas do bairro Ana Maria. Indicação 505/09 de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Assunto: construção de sala de aula para aulas de dança na Escola Dionísio Milioli, bairro Ana Maria. Requerimento 132/09 de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do contrato que autorizou a instalação de antenas sobre a caixa d'água do CAIC da Mina do Mato, da Mina União, fotos anexas, pois, segundo informações, se trata de empresa particular e que vem comercializando a internet banda larga naquela região. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Ivan, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, na mesma linha, vereador Giovanni, que o senhor outro dia fez um requerimento solicitando informações a respeito das placas que são colocadas nas esquinas das ruas. Aquelas placas já faz um bom tempo que são colocadas ali. Se eu não me engano, tem um convênio com o próprio município a respeito daquele serviço que é prestado ali. Agora, esse requerimento que a gente está encaminhando hoje, é sobre uma antena, e veja bem, antena, que a gente tem uma discussão e tem uma lei que discute muito essa questão de instalação de antenas para telefonia celular no município de Criciúma, mas nós temos uma antena instalada numa escola pública, na caixa d'água da escola pública, que vai servir a uma empresa privada, e sequer sabemos se tem, na mesma linha da transparência, sequer sabemos se tem algum tipo de convênio, ou como é que se deu esse convênio para a instalação daquela antena naquela escola pública no município de Criciúma. Então, um espaço público está sendo usado, está a serviço de uma empresa privada, e nem a comunidade sabe, muito menos os vereadores têm conhecimento, como que se deu, e quem autorizou, principalmente quem autorizou, se foi alguém do Paço Municipal ou se foi a própria diretora da escola, a instalação daquela antena. E se é um comércio, e esse comércio está no espaço público, quem está lucrando com esse comércio? Se o poder público, ou a sociedade tem algum retorno da exploração daquele comércio. E se tem algum retorno, como é que se deu a contratação pela empresa do espaço público para prestar um serviço, para comercializar um serviço. Então, por isso que a gente encaminha esse requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, com esse objetivo, para que esta casa tome conhecimento como é que se deu esse processo de uma empresa privada estabelecer uma antena ou colocar uma antena na caixa d'água de um espaço público e comercializar esse serviço junto à comunidade daquela região, e sequer nós temos conhecimento. Então, por isso esse requerimento, para que a gente saiba efetivamente como é que se deu todo o processo. Se houve uma licitação, principalmente que tipo de equipamento está instalado lá, se ele não traz nenhum prejuízo à comunidade do ponto de vista em relação à saúde. Então, por isso que a gente está fazendo o encaminhamento desse requerimento, e se não houver, ou se não houve nenhum tipo de forma regulamentada para que houvesse a instalação naquela caixa d'água, daquela antena naquela caixa d'água, que os autores ou os autorizadores da colocação daquela antena, que sejam
amplamente, né, chamados à atenção. Pois não, vereador? Vereador, acho que é importante o seu questionamento, haja vista que é um estabelecimento público, né? Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se esta antena foi instalada este ano ou já vem de anos anteriores, porque estava conversando com o vereador Iso Inácio, ele disse que não tem conhecimento, ele mora naquela região. O senhor tem essa informação para nos prestar? A princípio, até onde eu tenho conhecimento, foi este ano, vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ô, Giovanni. Indicação 506/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: instalação de academia ao ar livre no pátio do Centro Comunitário do bairro Vila Zuleima, na rua Júlio Bento Cardoso. Indicação 507/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Frederico Zilli, bairro Vila Zuleima. Indicação 508/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Bonfilho Brunelli, bairro Mina União. Indicação 509, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Terezinha Fernandes Mendes, bairro Mina União. Indicação 510/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Luiz Marcolino Mafiolete, bairro Jardim União. Indicação 511/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua José Pazini, bairro São Defende. Indicação 512/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Luiz Roberto Antunes, bairro Jardim União. Indicação 513/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua Antônio de Bona, bairro São Defende. Indicação 514/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente na rua João Batista Correia, bairro São Defende, loteamento Brunelli 2. Indicação 515/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material consistente em todas as ruas do loteamento Carmélia. Requerimento 133/09, de autoria do vereador Salésio Lima. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da instalação de berçário na creche do bairro Cidade Mineira Velha. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Salésio Lima, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, aos que nos acompanham através da internet e aos que estão aqui presentes, diante da necessidade daquela comunidade, a cidade Mineira Velha é uma comunidade onde é abrangida por uma região muito carente, e as pessoas ali têm a necessidade de ir trabalhar e precisam realmente de um berçário. Aquela creche hoje abrange aproximadamente umas 60 crianças, mas procurado por várias mães ali que precisam desse local para poder deixar as crianças com menor idade, né? Então precisaria desse berçário. Meu pedido de informação é ver se realmente o prefeito tem condições nesse momento, ou se vai fazer, ou qual a possibilidade de ele estar instalando então esse berçário naquela localidade, naquela creche, para que essas mães possam sair e possam também trabalhar para ajudar o sustento daquelas famílias que são pessoas bem carentes, necessitadas. Então, nada melhor do que também ali, naquela área ali, naquela creche da cidade Mineira Velha, ser instalado então um berçário. Facilitaria muito, né, para que aquelas mães pudessem se usufruir daquele benefício que é um direito de cada uma delas. Por isso
o meu pedido de informação via ao prefeito, ver se realmente ele tem possibilidade, se vai instalar e quando vai instalar. Muito obrigado, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem do vereador Ivan. Senhor presidente, nós aprovamos recentemente aqui o projeto que autoriza a ir à praça pública, a instalação dos 3 quiosques aqui na praça central da cidade, e 2 na praça central e um na praça em frente ao Colégio São Bento. E eu sugeri uma emenda para que o quiosque, proposto para frente do Colégio São Bento proibisse a venda de bebidas alcoólicas. Mesmo assim ele passou, não foi aprovada essa emenda, ele passou. E nós tivemos, acompanhando agora a manifestação da comunidade ali do entorno da Praça do Congresso. E diante disso, senhor presidente, eu gostaria que solicitar a líder do governo para que conversasse com o prefeito para que ele não sancionasse aquela lei, suspendesse todo o processo e que iniciasse um processo de conversação, principalmente com a comunidade da Praça do Congresso, para não cometermos um equívoco de instalar ali um quiosque e depois ter que retirar esse quiosque. Então, um prejuízo para a comunidade. Então, por isso eu solicito a líder do governo para que converse com o prefeito para que não sancione aquela lei agora, e que a gente possa desencadear aí uma conversação, porque vai haver manifestação contra a instalação, principalmente na Praça do Congresso, e quem acompanhou os jornais de hoje já percebeu isso. Então, esse é o meu pedido. Obrigado, senhor presidente. Questão de plano, vereador. Questão de ordem do vereador Giovanni Zapelino. Senhor presidente, com relação à preocupação do vereador Ivan Roberto Westphal, já estive conversando com o senhor prefeito municipal a respeito do assunto, e quero dizer, senhor presidente, dizer aos demais vereadores de público aqui presentes, que o projeto passou, foi aprovado a licitação para a construção desses 3 bares, 2 na Praça Nereu Ramos e 1 na Praça do Congresso, mas não quer dizer que o prefeito vai licitar esse da Praça do Congresso. Tenho conversado e de antemão não vai ser licitado esse da Praça do Congresso, então a preocupação eu acho que é válida, mas quero dizer que já vai ser encaminhado e não vai ser feito nesse momento, mas podemos até conversar melhor e encaminharmos uma emenda a essa lei, retirando-a da Praça do Congresso, ou disciplinando a forma de como vai ser feito ali, haja vista a questão da venda de bebidas alcoólicas e cigarros de frente a um estabelecimento de ensino. Muito obrigado. Passa ao secretário que lê a moção 028. Moção número 028, para 2009. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, requeiro à mesa ouvido ao plenário e na forma regimental o seguinte: que seja enviado a seguinte moção ao senhor governador Luiz Henrique da Silveira e ao senhor secretário de Estado de Segurança e Cidadania, senhor Ronaldo Benedetti, demonstrando que a Câmara Municipal de Criciúma vem publicamente manifestar seu repúdio aos atos de tortura ocorridos na penitenciária de São Pedro de Alcântara, nos seguintes termos: as imagens mostradas em todos os veículos de comunicação onde apareciam agentes prisionais torturando de forma covarde presidiários algemados chocaram a todos, e nós, vereadores de Criciúma, não poderemos deixar de nos posicionar diante de tais atos de crueldade. Nós, vereadores, mesmo reconhecendo a precariedade do sistema carcerário e de penitenciária de São Pedro de Alcântara, ter entre seus
apenados, criminosos de mais alta periculosidade de Santa Catarina, nada justifica a selvageria ocorrida. O princípio da pena de reclusão de liberdade e a ressocialização do apenado, isso não será alcançado com o uso da violência, o que gera mais violência. Ante as considerações apontadas, nós, vereadores de Criciúma, chocados com as imagens, repudiamos os atos de violência e solicitamos ao nosso governador Luiz Henrique da Silveira e ao secretário de Segurança Pública e Cidadania, senhor Ronaldo Benedetti, que punam com todo rigor os culpados, para que a imagem de Santa Catarina possa ser recuperada ante ao Brasil. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2009, vereador Pastor Jeves. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Giovanni Zappellini. Senhor presidente, haja vista que o autor o primeiro signatário da moção não se encontra, e paira algumas dúvidas com relação ao encaminhamento dessa moção, nós gostaríamos que fosse encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para parecer e que ela retorne na próxima semana. Em votação, encaminhamento à comissão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem do vereador Douglas Matos. Presidente, tem um projeto que suscita algumas dúvidas aí. Então, eu iria pedir para Vossa Excelência a suspensão por até 5 minutos, né? Eu acho que não serão necessários, para a gente conversar rapidamente. Pode ser aqui mesmo. Será atendido de plano, vereador. A sessão está suspensa por até 5 minutos. Uma nova geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes
destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de
progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Já abertos os trabalhos. A primeira votação desse projeto aconteceu em 3 de 11. Foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar, número PLC/006/PE/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que cria a subchefia de assuntos operacionais da Secretaria-Geral e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esse projeto já tive a primeira votação também, dia 29 de 10, foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 002/PE/09, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que revoga os parágrafos 5º e 6º do artigo 158, da seção 4ª da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviço Público. A Comissão de Serviço Público opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 10 do corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas. Já preparei? Vai o Hulk?